pessoal, estou de volta. Vamos então dar continuidade, né, ao texto que nós iniciamos na aula passada. O texto ao qual girou em torno de uma sigla ILO. Você lembra o que é? Está lembrado? Uma sigla importantíssima, principalmente, né, para quem vai fazer AFT, ok? E como vocês viram, o texto ele vem falando assim detalhes, né, a respeito dessa organização. Mas eu achei por bem, já que não deu para a gente terminar na aula passada o texto, então eu vou iniciar essa aula com um pouco de terminologia e logo depois a gente vê a tradução do texto, tá certo? Com os vocabulários. Vamos então ver Extra Information Terminology. A primeira palavra que eu coloquei para você foi Labor Force ou Workforce. Esse é um termo que você vai sempre encontrar nos textos, tá? Significa a soma dos trabalhadores e da população desempregada, medido por um curto período de referência, equivalente à força de trabalho, também conhecido como a atual população economicamente ativa. Então pronto, está aí a definição do que é esse termo Labor Force. Vamos ver a próxima terminologia que eu destaquei para você. Next one, Extra Information Terminology. ILO, que significa a OIT, como nós já vimos na aula passada. A OIT é a organização internacional responsável pela elaboração e fiscalização de normas laborais internacionais. É a única agência tripartida das Nações Unidas, que reúne representantes de governos, 1, empregadores, 2 e trabalhadores, 3, tripartida, em conjunto, a fim de definir políticas e programas de promoção do trabalho digno para todos. Este arranjo original dá à OIT uma vantagem na incorporação de conhecimento mundo real sobre emprego e trabalho. Pronto, agora vamos ver a outra terminologia, né, que é a UN, Extra Information UN, que é a ONU em português. Toda vez que você vê essa sigla, você já sabe que está se referindo à ONU. São as Nações Unidas, que é uma organização internacional fundada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, por 51 países comprometidos com a manutenção da paz e da segurança internacionais. Desenvolver relações amistosas entre as nações e promover o progresso social. Melhores padrões de vida e direitos humanos. As Nações Unidas têm 193 Estados-membros. Então, como vocês viram aí, né, essas 3 informações que nós vimos na Extra Information são importantíssimas, principalmente para quem vai fazer AFT, ok? Tenham muita atenção às siglas, pessoal, porque às vezes o candidato ele se confunde com a sigla. Se você interpretar uma sigla diferente do que ela realmente é, vai atrapalhar toda a sua interpretação do texto, ok? Então, tenha muito cuidado com as siglas. Bem, então vamos agora ver a tradução do texto, né, que a gente iniciou na aula passada, certo? Let's see the translation. The International Labour Organization, a Organização Internacional do Trabalho. The International Labour Organization, ILO, is devoted to advancing opportunities for women and men to obtain decent and productive work in conditions of freedom, equity, security, and human dignity. Its main aims are to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection, and strengthen dialogue in handling work-related issues. Traduzindo, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, é dedicada a promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Seus principais objetivos são promover os direitos no trabalho, incentivar as oportunidades de emprego decente, melhorar a proteção social e fortalecer o diálogo no manuseio de questões relacionadas ao trabalho. Bem, então aí eu vou destacar para você mais uma vez, né, a sigla ILO, né, em português, né, que significa
é International Labour Organization. Toda vez que você encontrar essa sigla em um texto, você já sabe que está se referindo à OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, ok? Vamos então dar continuidade. Origins and History. The ILO was founded in 1919 in the wake of a destructive war to pursue a vision based on the premise that universal, lasting peace can be established only if it is based upon decent treatment of working people. The ILO became the first specialized agency of the UN in 1946. Traduzindo, origem e história. A OIT foi fundada em 1919, depois de uma guerra destrutiva, para perseguir uma visão baseada na premissa de que uma paz duradoura universal só pode ser estabelecida se for baseada no tratamento decente dos trabalhadores. A OIT se tornou a primeira agência especializada das Nações Unidas em 1946. Então, tá aí para você esse parágrafo, né? Eu gostaria de destacar uma palavrinha aí, que ela está sempre presente em texto, né? Que é a palavra pursue, certo? Que significa perseguir, ir em busca de, ok? Preste atenção nessa palavrinha aí. Vamos então continuar, né, com o próximo parágrafo. ILO's vision of decent work. Work is central to people's well-being. In addition to providing income, work can pave the way for broader social and economic advancement, strengthen individuals, their families, and communities. Such progress, however, hinges on work that is decent. Decent work sums up the aspirations of people in their working lives. Traduzindo, visão da OIT de trabalho decente. O trabalho é fundamental para o bem-estar. Além de proporcionar renda, o trabalho pode pavimentar o caminho para ampliação e avanço econômico e social, fortalecimento dos indivíduos, suas famílias e comunidades. Estes avanços, no entanto, dependem de um trabalho que é decente. Trabalho digno resume as aspirações das pessoas em suas vidas profissionais. Bem, desta feita eu vou destacar para você, né, uma palavra que está logo lá na segunda linha, que também cai aos montes em textos, que é a palavra income, certo? Toda vez que você vê essa palavra, você já vai saber que ela está significando renda ou salário. Vamos então continuar. Tripartism and Social Dialogue. The ILO is the only tripartite United Nations agency in that it brings together representatives of governments, employers and workers to jointly shape policies and programs. This unique arrangement gives the ILO an edge in incorporating real-world knowledge about employment and work. Tripartismo e o diálogo social. A OIT é a única tripartite agência das Nações Unidas, no sentido de que reúne representantes de governos, empregadores e trabalhadores para em conjunto definir políticas e programas. Este arranjo original da OIT é uma vantagem na incorporação do conhecimento mundo real sobre emprego e trabalho. Então, aí dessa feita, eu vou destacar para você essa palavra que está na penúltima linha, que é a palavra edge. Edge, que significa vantagem. Inclusive, nós vimos até essa palavra quando nós estávamos analisando aí uma das questões, certo? Também uma palavra que está sempre presente em textos. Bem, terminamos então a tradução do texto, né? Agora você refrescou, né, na sua memória aquelas palavras que a gente já tinha visto na outra aula quando a gente estava vendo o comentário das questões, certo? E agora, para que você possa fixar mais ainda essas palavras, nós vamos passar para a próxima etapa, né, que é o vocabulário geral do nosso texto. Então, vamos ver o vocabulário. Let's see the vocabulary. A primeira palavra é advancement, avanço, progresso.
Be entitled to, ter direito a. Compulsory, obrigatório, compulsório. Damage, destrutivo, prejudicial. Edge, vantagem, posição superior. Employment, emprego, ocupação. Enhance, melhorar, expandir. Foster, promover, estimular. Essa palavra foster nós vimos em uma das questões, né? Onde você viu lá ela comparada com a palavra promote. Foyer, salão. Handle, lidar com ou manuseio. Hinge, depende. Higher, mais alto, maior. In the wake of, depois de. Jointly, em conjunto ou juntamente. Knowledge, conhecimento. Lasting, duradouro, que se mantém. Vimos essa palavra lasting lá no texto, né, quando falou sobre ter uma paz duradoura. Pursue, perseguir. Overturn, derrubar. Scant, poucos, insuficiente. Sum up, resumir. Shift, mudança. Shove, empurrão. Strengthen, fortalecimento. Target, objetivado. Essa palavra aí ela está com o sufixo, né? Só a palavra target significa objetivo. É uma palavra que também está muito presente em textos da língua inglesa. Towards, em direção a. Wealth, riqueza. Wide, mais largo ou ampliação. E wide, exercer. Bem, terminamos então aí o vocabulário, né? Daqui uns 2, 3 dias você pega esse vocabulário, dá novamente uma lidinha, né? Para você estar sempre relembrando as palavras, porque isso vai ajudar demais na sua fixação, ok? Vamos então agora para o próximo, né? Que são o quê? Vocabulário de sinônimos, né? Vamos lá. Let's see synonyms. Above, super, high, are. Below, infra, beneath. Então, quando você vê a palavra beneath, né, em um texto, você já sabe que ela está significando essa que é mais conhecida, né, que é o below. Compulsory, required, needed. Damaging, detrimental, negative. Disadvantage, drawback, inconvenience. Enhance, raise, provoke. Foster, surrogate, providing. Foyer, lobby, how. Handling, treatment, manipulation. Harsh, hove, courses. High, height, loft, level. Jointly, collectively, together. Lasting, permanent, durable. Management, direction, circumspection. Palavra, viu, que vocês têm que realmente gravar, porque está sempre nos textos. Management. Overturn, upset, turnover. Shape, form, contour. Shift, displacement, transformation. Shove, gesture, staff. Strength, power, energy. Outra palavra também que é muito importante, grave essa palavra, strength. Wake, backwash, race. Wealth, rich, affluent. Wield, exert, mantém. Bem, gente, então cada vez mais que vocês estiverem estudando, fazendo exercício, procurando ler texto e interpretar, vocês vão ver o quanto é relevante que você realmente conheça sinônimos de palavras, certo? Bem, então aqui nós fechamos, né, esse texto que nós vimos, que começamos na aula passada, que foi The International Labour Organization, certo? Fechamos esse aí. Bem, então vamos agora começar o próximo texto. E quem vai fazer CGU? Quem é que vai fazer CGU aí? Né? Quem for fazer CGU agora vai ficar feliz, porque o texto é falando justamente, né, foi uma prova que foi para analista de finanças e controle no ano de 2006, né? Elaborada pela ESAF, né, que é sempre quem geralmente elabora as provas da CGU. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Vou fazer a leitura do texto. Depois a gente passa, então, para o comentário das questões, certo? Vamos lá. Let's see the text. A modest proposal. What on earth is the European Union budget for? It is too small, taking up just over 1% of EU-wide GDP, to have any serious effect. To judge by the wonder before this week's EU summit in Brussels,
it has become mostly an opportunity for countries to air their petty grievances and to demand their money back. If there is a deal on the budget this week, it will be an agreement reached for its own sake, because EU leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. And if there is no deal, it will similarly be a disagreement for its own sake, because France rather likes the idea of putting Britain, which holds the rotating EU presidency, in the dock for one more financial fiasco. Yet, if there was ever a good moment to think hard about how the budget might be better designed to advance the Union's stated aims, it ought to be now. The financial perspective is negotiated one every 6 years. That ought to create enough time to step back a bit and consider some first principles. The present negotiation is also the first since French and Dutch voters rejected the EU constitution this summer, creating another good opportunity to ask whether the club is still spending its money on the right things. What would a budget look like if it took the EU's goals at all seriously? Vimos aí o texto, né? O texto que vem falando aí da União Europeia, vem falando de orçamento. Algumas palavrinhas vocês já conhecem, né? De outros textos que nós já comentamos e que naquele momento eu disse para você, preste atenção nessa palavra aqui porque ela vai estar sempre presente em texto. E vocês estão vendo com seus próprios olhos realmente o que está acontecendo, né? Que está se repetindo as palavras que eu falei, ok? Bem, mas vamos então, né? Sei que vocês estão ansiosos para ver o texto ser destrinchado, o comentário das questões, prova do CGU está marcado, o pessoal está aí naquele ritmo alucinado, né? Estudando. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira questão, que é a de número 24. Let's see the question 24. Questão 24 diz assim: According to the text, the European Union budget, de acordo com o texto, o orçamento da União Europeia, opção A, may total 1% of EU-wide GDP, pode totalizar 1% do PIB à escala da União Europeia. Bem, lá no texto, onde é que nós vamos analisar as palavras-chave para encontrar, né, elementos que nos levem a concluir se essa opção A ela vai ser a correta ou não. É no seguinte parágrafo. What on earth is the European Union budget for? It is too small, taking up just over 1% of EU-wide GDP, to have any serious effect. Traduzindo. Para que na Terra é o orçamento da União Europeia? É muito pequeno, tornando-se pouco mais de 1% do PIB à escala da União Europeia, para ter qualquer efeito sério. Então, gente, enquanto a opção diz, né, que o orçamento ainda pode vir a totalizar 1%, certo? May, usa a palavra may, né, que significa pode, uma possibilidade. O que é que o texto diz? O texto diz que ele já é pouco, certo? Que ele é mais de 1%. Então, o texto aí, ele afirma, né, que ele já é. Não é uma coisa que ainda vai acontecer, may, certo? O texto já diz, afirma que já é essa porcentagem, ok? Então, por isso, essa questão aí já está, essa opção já está descartada, está errada. Não é a opção A. Vamos analisar a próxima. Option B. Has surely had a major economic influence. Com certeza, teve uma grande influência econômica. O parágrafo que nós vamos analisar é o mesmo, né? Só que agora nós vamos se concentrar em outros termos. Vamos ver. What on earth is the European Union budget for? It is too small, preste atenção a esse termo, too small, taking up just over 1% of EU-wide GDP to have any serious effect. Essa parte também você vai se concentrar nela, essa parte do final. Have any serious effect.
Traduzindo, para que na Terra é o orçamento da União Europeia? É muito pequeno, tornando-se pouco mais de 1% do PIB à escala da União Europeia, para ter qualquer efeito sério. Bem, mas antes de eu explicar se a opção de acordo com o parágrafo, né? Que relação tem a opção com o parágrafo, nós vamos ver a terminologia sobre o que é GDP. Nós já vimos em aulas passadas, mas ela é pertinente a essa opção, então vamos ver. Extra Information, terminologia. GDP é o Gross Domestic Product, que é o nosso PIB, né? Produto Interno Bruto. O valor de mercado total de produtos e serviços produzidos pelos trabalhadores e o capital dentro das fronteiras de uma nação durante o período de um ano. Bem, então aí o que é que você observou? Que o texto ele deixa bem claro, né, que a percentagem referente ao orçamento é muito pequena para ter algum efeito sério. Né? Isso aí está bem claro no texto. Portanto, a opção ela está equivocada quando ela diz que com certeza ele vai ter uma grande influência econômica. Né? Foi o oposto, exatamente o oposto do que diz o texto, certo? Usou a palavra major, né, que significa algo importante, grande, certo? Então, está descartada também essa opção B. Vamos passar então para C. Option C. Is likely to support the poorest areas. É provável que apoie as áreas mais pobres. Novamente, vamos analisar o mesmo parágrafo, nos concentrando também em outras palavras. Vamos ver. What on earth is the European Union budget for? It is too small, taking up just over 1% of EU-wide GDP to have any serious effect. Para que na Terra é o orçamento da União Europeia? É muito pequeno, tornando-se pouco mais de 1% do PIB à escala da União Europeia, para ter qualquer efeito sério. Ora, quando se fala de efeito sério, está significando o quê? Algo que é importante, que é notável, né? Então, ajudar as áreas mais pobres é considerado um efeito sério, certo? E como nós vimos aí no segmento, né, o orçamento de 1% ele não causa nenhum efeito importante ou considerado sério. Portanto, a questão ela também está errada, né, porque deixa de uma forma subentendida nos entender que ela não está ajudando, né, ou apoiando as áreas mais pobres, e nem também você encontra isso de uma forma clara no texto. Então, por isso, essa questão também está totalmente descartada, ok? Vamos então para a próxima, né, que é a opção D. Option D. Was accurately defined 6 years ago. Foi definido com precisão há 6 anos. Bem, desta feita nós vamos analisar o seguinte parágrafo. To judge by the Wrangler before this week's EU Summit in Brussels, it has become mostly an opportunity for countries to air their pet grievances and to demand their money back. If there is a deal on the budget this week, it will be an agreement reached for its own sake, because EU leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. Traduzindo aí o parágrafo para você. A julgar pela disputa antes da cúpula da União Europeia desta semana em Bruxelas, tornou-se sobretudo uma oportunidade para os países de expor suas queixas de estimação a exigir seu dinheiro de volta. Se houver um acordo sobre o orçamento esta semana, será um acordo alcançado para o seu próprio bem, porque os líderes da União Europeia não podem suportar serem responsabilizados por outro fracasso da cúpula. Então, desta feita, o que é que você vai observar aí, né? Você observou aí nesse parágrafo que eu li, né, que este é um assunto que está sendo resolvido no momento, certo? Na semana em que o texto foi escrito. A gente observa que isso aí aconteceu na semana que o texto foi escrito. E não há 6 anos atrás, né, como diz lá no enunciado, certo? Portanto, essa opção aí também está errada. Uma dica aqui para vocês, né? Você viu que a opção ela falou de uma data. Assim, não falou de uma data, falou de tempo, 6 anos.
6 anos atrás, né? Algo desse tipo. Quando tiver termos assim, falando de tempo, fique atento, ok? Fique atento, porque é algo que restringe. Todas as vezes que tiver algo que restringe no seu anunciado, preste atenção, fique atento. Bem, então nesse momento eu achei interessante colocar mais um pouco de terminologia para você, porque eu tenho visto que alguns alunos têm dificuldade com as siglas, ok? Não vamos confundir Mané com José, ok? Preste atenção nas siglas, porque se você está se esforçando tanto para estudar, para passar, não é justo que você se confunda com uma sigla de 2 letras e por isso equivoque toda a interpretação do seu texto, ok? Então vamos dar atenção às siglas? Então vamos lá, vamos ver desta feita o que é que significa UE. Toda vez que você vê essa sigla em um texto. O que é que significa? Let's see the extra information, terminologia. European Union, UE. A União Europeia é uma união econômica e política de 27 Estados-membros independentes que estão localizados principalmente na Europa. A União Europeia tem as suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, e na Comunidade Econômica Europeia, CEE, formadas por 6 países em 1958. Nos anos de intervenção, a UE cresceu em dimensão com a adesão de novos Estados-membros e em poder, por meio de adição de domínios políticos nas suas competências. O Tratado de Maastricht estabeleceu a União Europeia com o seu nome atual em 1993. A última alteração ao fundamento constitucional da UE, o Tratado de Lisboa, entrou em vigor em 2009. Então tá aí, a sigla em português é UE, né? E em inglês é EU. Então no seu texto em inglês você vai encontrar EU, que é European Union. Em português, UE, que é a União Europeia. Bem, nesse momento vamos ver também um pouquinho de vocabulário de reforço. Let's see the booster vocabulary. Look into significa analisar ou examinar. Você vê aí que o verbo look, né, ele está adicionado de uma preposição, ok? Ele pode ser adicionado de preposições diferentes e mudar o seu significado. Então, fique atento. No caso de look into, ele vai significar não apenas olhar, certo? Mas examinar, ou seja, olhar com cuidado, olhar realmente analisando. Agreement, que é uma palavra que está direto nos textos, significa acordo, contrato. Sake, vantagem, propósito. Summit, cúpula, reunião de líderes. Wrangling, disputa ou briga. Bem, pessoal, então aí você viu, né, um pouquinho de vocabulário de reforço, vimos aí a extra information, né, que foi a terminologia, que para trás eu também já tinha até citado essa sigla, né, mas como é importante eu citar de novo, porque está sendo pertinente ao texto, né, então é sempre bom relembrar. Você procurar repetir, a repetição é a mãe da retenção, certo? Então vamos agora para a nossa última opção referente a essa questão, né, que vai ser a opção de letra E. Option E. Is going to be looked into and negotiated. Vai ser analisado e negociado. Então, vamos ver, né, qual é a parte lá no texto que nós vamos analisar essa opção E para saber se realmente está correta ou não. To judge by the ruling before this week's EU summit in Brussels, it has become mostly an opportunity for countries to air their pet grievances and to demand their money back. If there is a deal on the budget this week, it will be an agreement written for its own sake, because EU leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. Traduzindo, a julgar pela disputa antes da cúpula da UE desta semana em Bruxelas, tornou-se sobretudo uma oportunidade para os países de expor suas queixas de estimação e exigir seu dinheiro de volta. Se houver um acordo sobre o orçamento esta semana, será um acordo alcançado para seu próprio bem, porque os líderes da UE não podem suportar serem responsabilizados por outro fracasso da cúpula. Bem, eu quero destacar aí nesse parágrafo que eu li para você, né, a parte que diz if there is,
certo? O if, né, que é uma conjunção condicional, e o it will be, que é algo que está no futuro. O will significa o futuro. Bem, pessoal, então aqui nós terminamos nessa questão, né? Fechamos aí, você viu que o gabarito é a letra E. E agora nós vamos passar para a questão de número 25, mas isso aí só no próximo vídeo, ok? Na próxima aula a gente continua então a questão de número 25, ok? See you later!